Crises epiléticas em pessoas jovens. Eu sou a doutora Louise Lobo, sou médica neurologista e hoje a gente vai conversar sobre isso, epilepsia na juventude. As crises epiléticas, elas são mais comuns em duas fases da vida. Ou na criança, ali no começo, no nascimento, nos primeiros anos de vida, ou no idoso, depois de doenças neurológicas, AVC, enfim. Então, existem esses dois extremos em que a epilepsia é mais comum de se iniciar, de surgir. Mas tem um terceiro momento da vida que é muito comum, o surgimento de crises epiléticas e epilepsia, que é na juventude. A juventude, ela é a fase da vida que vai dos 15 anos aos 24 anos. E nesse período é muito comum que as pessoas que nunca tiveram crise, nem quando bebês, comecem a ter crises epilépticas. Isso é um desafio especial porque é numa fase já de muitas mudanças, de muitas descobertas e ainda tem esse problema adicional aí que é esse surgimento das crises. Nessa população, nessa idade, a crise mais comum, o tipo de epilepsia mais comum de se surgir é a chamada epilepsia genética. O que é isso? O termo correto, científico, completo é epilepsia generalizada genéticas. São crises epiléticas que têm uma predisposição genética, então eu nasço com essa predisposição, mas isso vai se manifestar aí só lá no período da adolescência, do adulto jovem. E existe essa predisposição anormal de ter crises. O meu cérebro, ele é normal em todos os exames de imagem, ressonância, tomografia, mas o meu exame de eletroencefalo, ele tem uma assinatura específica, ele tem um jeitão específico que o neurologista, ele tem a capacidade de reconhecer e de realmente dizer que aquela epilepsia ali tem traços genéticos. Então, na adolescência, esse é o principal tipo de crise que surge, de epilepsia que surge. Quais são essas? A gente já aprendeu a diferença de epilepsia e de crises epiléticas, né? Nesse tipo específico de epilepsia, quais são as crises epilépticas mais comuns? As crises mais comuns dessa idade são as crises mioclônicas, que são aquelas crises que a gente conversou de sustinhos. É uma crise que a gente faz assim, ela é muito de ombro, do braço, às vezes eu posso deixar as coisas caírem. Essas manifestações, elas são mais comuns pela manhã ao acordar. Então, é aquela pessoa que está escovando o dente e deixa a escova cair, nem entendeu o que aconteceu. Isso é importantíssimo a gente diferenciar de movimentos normais do sono. Todo mundo, quando tá dormindo, quando tá começando a pegar no sono, tem aquela sensação de que vai cair e dá aquele sustinho que até desperta a gente do sono. Isso é uma coisa normal, não tem nada a ver com epilepsia. Tá? Essas crises mioclônicas, esses sustinhos, eles acontecem mais de manhã, mais quando a gente está acordado, pode acontecer durante o dia e eles acontecem, às vezes, vários em sequência. Tá bom? Se você tem isso e tem dúvida se isso é crise convulsiva ou não, você deve marcar uma consulta com o neurologista para que ele possa avaliar a natureza desse movimento, tá? Um outro tipo de crise comum também são as crises de ausência, né? O que são isso? São as crises em que a pessoa tá parada, tá conversando e no meio da conversa ou no meio de uma explicação, ela congela o olhar, fica com o olhar parado, às vezes pode ter piscamento, né? E isso dura segundos e ela volta, ela não percebe o que aconteceu, mas a pessoa que tá conversando com ela naquele momento viu que ela saiu brevemente do ar. Mais uma vez, isso também é diferente de distração. Às vezes a gente tá viajando, distraído e fica com o olhar longe, mas isso é voluntário, a gente fala com a pessoa, ela prontamente responde, tá? Então tem essa diferença também. E tem a crise epilética tônico-clônica generalizada, que é aquela que a gente conversou, que é a convulsão, né? Que é aquela crise mais forte, em que o paciente
tem abalos, né? Ele pode enrijecer, ele pode esticar, ele pode ter abalos. É aquela crise muitas vezes que a pessoa cai no chão, se machuca. Então, esses 3 tipos de crise são as mais comuns dentro das epilepsias genéticas da adolescência. Além das genéticas, existem também as crises focais. São crises que não preenchem esses critérios que eu acabei de falar para vocês. É menos comum nessa fase da vida, tá? Essas não têm uma assinatura genética, não é herdado. Isso normalmente pode ser lesões, por exemplo, adquiridas, uma pessoa que teve um trauma craniano, uma pessoa que tem alguma lesão cerebral, uma malformação, nasceu com uma malformação cerebral e isso vai gerando crises ao longo da vida, né? Então, as displasias corticais, pode também ser devido à neurocicercose, né? Que é uma calcificação da tênia do porco na cabeça, muito comum no estado de Goiás, em Minas Gerais, na Bahia. Então, esses pacientes dessa região também frequentemente aparecem no meu consultório e a gente faz esse diagnóstico. As crises focais, elas merecem sempre, né? Toda epilepsia merece o exame de imagem, mas as epilepsias focais, elas merecem investigação. E quem vai fazer essa diferenciação de generalizado, focal, de imagem, de não imagem, genético ou não, é um neurologista. Através da consulta, através da avaliação, ele vai decidir qual é o tipo de convulsão. Importante porque fazer essa diferenciação se a epilepsia tem traço genético, se a epilepsia tem traço focal adquirido, porque isso vai impactar na escolha das medicações. É isso que vai fazer com que o médico escolha um determinado remédio e não outro. Isso também vai determinar a duração do tratamento, se o tratamento vai ser um tratamento curto, de 5, 10 anos, se o tratamento vai ser para a vida toda. Às vezes a gente não consegue responder para o paciente quanto tempo ele vai ter que usar a medicação, tá? Então, isso importa para a nossa decisão do tratamento e até para aconselhamento, para orientação da família e do paciente, tá? Qual que é a característica, qual que é a peculiaridade que a gente leva em consideração quando vai tratar esse tipo de crise no consultório? Porque são pessoas na flor da idade, no auge da vida, que querem trabalhar, que querem prestar concurso, que querem entrar numa faculdade, que querem tirar a sua primeira habilitação. Então, tem todas essas particularidades dessa fase e o neurologista vai conversar individualmente, ver em qual fase você se encontra e ver o que é permitido, o que é possível agora, traçando um plano de tratamento em que seja o melhor para você, em que permita que você tome seu remédio, mas que você consiga acordar pela manhã para estudar, em que você tome seu remédio, mas que você consiga se concentrar e que no tempo certo você consiga tirar a primeira habilitação ou continuar dirigindo, tá bom? Bom, isso era o que eu queria falar com vocês hoje. Se vocês têm dúvidas a respeito desse tema, né, crises na adolescência ou na juventude, deixe seu comentário com a sua dúvida que a gente vai responder e também deixe sugestão para os próximos vídeos. Obrigada!